sexto ano. Bom, tá aqui de novo com vocês. Nós vamos iniciar agora a nossa segunda videoaula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sítios arqueológicos. Nós começamos a falar sobre a arte rupestre e agora nós vamos dar continuidade, falando um pouco sobre sítios arqueológicos. O que vem a ser os sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos são os lugares aonde forem encontrados os vestígios da primeira existência do homem na face da Terra. Então, olha só, existem vários locais no mundo aonde existem esses sítios arqueológicos, certo? Não é uma única região. Aqui no Brasil, nós temos vários sítios arqueológicos, o mais famoso deles e o mais conhecido também mundialmente é o que fica na Serra da Capivara, tá? Que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Mas sobre o Brasil nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tá? Na nossa próxima videoaula. Hoje nós vamos falar dos sítios arqueológicos de uma maneira geral. Então, olha só, as variações da arte rupestre, que nós já falamos, que é a arte feita pelo homem primitivo, o homem lá da pré-história. Então, essa arte, ela pode variar de acordo com a região onde ela é encontrada. Então, os materiais que vão ser utilizados pelo homem primitivo para fazer a sua arte, para expressar a sua arte, vai ser o quê? Diferenciado de um lugar para o outro. Então, olha só, nós podemos ver que o homem no período paleolítico, eles registravam nas imagens das paredes das cavernas seres vivos bem realistas, tá? Então eles procuravam aquilo que eles viam, eles retratavam, mas de uma maneira bem realista. No período neolítico, a gente já vai verificar um outro estilo de arte rupestre, aonde vai entrar o que? As formas geométricas e as formas abstratas, tá? E os seres vivos, eles vão fazer o que? De forma mais simples. O primeiro sítio arqueológico que nós vamos conhecer é o Parque Nacional Kakadu, que fica lá na Austrália, tá? Nele foram encontradas mais de 20, vamos supor assim, foi encontrado várias imagens retratadas nas paredes das cavernas que retratam o cotidiano, tá? E essas pinturas que foram feitas pinturas de animais, tá? E de plantas, dos seres vivos, né, em geral. Eles fizeram utilizando o quê? Pincéis, tá? Como que eles faziam esses pincéis? Eles não tinham uma papelaria para poder comprar esses pincéis. Então, acredita-se, né, através dos estudos que muitos historiadores fizeram, que esses pincéis teriam sido feitos aí com fios de cabelo ou até mesmo pelos de animais. Então, olha só, o Parque Nacional de Kakadu na Austrália, ele é o que vocês vão ver agora. Reparem nas imagens que vão passar. Agora, olha só, nós vamos falar sobre um outro sítio arqueológico chamado Caverna de Altamira, tá? A Caverna de Altamira, ela fica lá na Espanha. As imagens que foram encontradas nessas paredes das cavernas são imagens bem realistas dos animais. Vocês vão ver daqui um pouquinho nas imagens que vão ser colocadas para vocês como que são bem feitas as imagens dos animais, tá? E eles empregam muito a cor aí do ocre, né, que é uma cor meio que mais pro lado meio que do amarelado, né? E o preto, tá? E eles utilizam também a sombra, tá? Sabe esse jogo de luz e sombra, né? Eles já tinham uma certa noçãozinha aí para poder colocar essa sombra, o uso da sombra aí nos animais, tá? E outra coisa, e o relevo, eles aproveitavam aquelas diferenciações que tinham nas paredes das cavernas, né, aquelas saliências, aquelas partes mais elevadas, para poder fazer o quê? A parte que
daria o quê? A imponência dos animais. Eles aproveitavam as imperfeições das paredes das cavernas aí para poder colocar o quê? A, o corpo do animal naquele pedaço ali para dar um maior destaque. Como se o animal tivesse ali numa forma assim meio que em 3D, tá? Então, olhem só. Reparem nas imagens que vocês vão ver. Como que são lindas as imagens encontradas aí da arte rupestre aí na caverna de Altamira. Agora, olha só, nós vamos ver uma outra caverna, que é chamada Caverna de Lascaux, que foi encontrada na França. Essa caverna é considerada a Capela Sistina da arte rupestre, tá? Ela esteve ao acesso do público por pouco tempo. Depois, eles tiveram que, por causa da deterioração que estava acontecendo nas paredes das cavernas, que estava prejudicando as figuras que estavam ali representadas na pintura aí do homem primitivo, o que eles fizeram? Para preservar essas imagens aí, para que ao contato com o ser humano, porque o ser humano quando entra para poder visitar algum lugar, geralmente às vezes ele tem aquela necessidade de deixar a sua marca no lugar onde ele passa. Faz uma assinaturazinha ali, um coraçãozinho, né? Coloca o nome lá dele lá na parede para poder registrar que ele passou por ali. Tudo isso então veio o quê? A fazer com que os franceses ali eles fizessem o quê? Uma outra réplica dessa caverna de Lascaux, aonde as pessoas agora é disponibilizado ao público para que o público faça a visitação. E a original mesmo, ela ficou mesmo destinada só mesmo para os historiadores, tá? Que vão lá, os arqueólogos que vão para poder o quê? Buscar coisas mais detalhadas, vestígios mais detalhados da arte que era feita nesse lugar. Então, olha só, vocês vão reparar nas imagens que vão aparecer para vocês aí, que os animais aí, as imagens dos animais, elas eram feitas em vermelho, preto, amarelo e ocre. Reparem só para vocês verem a beleza que é esse lugar. Agora nós vamos falar de um lugar mais longe aí. Nós vamos um pouquinho lá para a África. Na África tem um lugar lá que o nome é Tassili Niger. Fica lá na Argélia, tá? Nesse lugar aí, ele fica bem lá no centro lá do deserto do Saara. E ele é um dos maiores e mais importantes aí sítios arqueológicos do mundo, tá? Nele lá foram encontradas mais de 15 mil pinturas rupestres, todas elas datadas de 6.000 anos antes de Cristo. Reparem só quanto tempo atrás, né? No século aí, ó, que a gente chama de século I. Tá? Eles retrataram nas paredes das cavernas aí cenas do cotidiano paleolítico. A gente já falou um pouquinho sobre o período paleolítico. Eles conheciam, tinham o domínio do fogo, mas não sabiam domesticar os animais, não sabiam lidar com a terra. Na parede dessas cavernas lá na Argélia, o que vai acontecer? Eles vão ser encontradas essas pinturas que vão representar tanto o período paleolítico quanto um pouco também aí do período neolítico, que é o período em que o homem já tem o que? O domínio da agricultura, já sabe lidar com a terra e além disso ele sabe também o que? A fazer a domesticação de animais, tá? No caso deles lá no deserto, eles domesticavam o que? Cavalos, camelos. Então, essas imagens também vão ser representadas na arte rupestre encontrada em Tassili Niger. Agora nós vamos para um outro sítio arqueológico que é conhecido como a Gruta das Mãos, que foi encontrado na Argentina, tá? Num local aí de difícil acesso, mas as mãos que estão representadas nessas cavernas, ela é muito esplendorosa, porque o homem primitivo que passou por aquela região, ele não fez
nenhuma representação de animais, do ser humano, nada. A única coisa que eles pegaram, eles se dedicaram mais às mãos. Então, eles retrataram as mãos na parede das cavernas, tá? Parede, teto, tudo marcadinho com as mãos. E eles usaram uma técnica que a gente ficou conhecida como a técnica de sopro, aonde eles sopram o pigmento sobre a mão apoiada em cima do suporte, no caso, a parede das cavernas. Então, a marcação fica em volta dos dedos. A parte onde estava a mão não pega a pintura. Nós já vimos sobre isso também, que isso é uma representação que a gente chama da arte primitiva aí, da arte rupestre, que é chamada mão em negativo. Então, olha só, outra curiosidade que tem nesse lugar, na Gruta das Mãos, é que a maioria das mãos que aparecem lá são mãos esquerdas. Significa o quê? Que a maioria dos homens primitivos, eles eram destros, eles utilizavam o quê? Que nem a maioria de nós usamos o quê? A nossa mão direita para poder fazer as atividades, tá? Qualquer tipo de atividade, a mão da gente mais dominante vai ser o quê? A mão direita. Então, olha só, eles utilizavam também pincéis, utilizavam tipo carimbos também. O que a gente fala do carimbo? O carimbo não é quando vocês passam alguma tinta ou coloca naquelas almofadinhas próprias para carimbo, vocês apoiam o objeto e após pressionar ele, vocês fixam ele em algum suporte. No caso deles, a pintura vinha sobre a mão e aí a mão era carimbada nas paredes e no teto das cavernas. Então, olha só, quando a pintura ela aparece só em torno das mãos, ela é chamada de mão em negativo. Agora, quando a palma da mão ela aparece por completo na figura colorida, então ela é o quê? Ela é chamada de mão em positivo. Então agora, olha só, vocês vão dar uma olhadinha nas imagens que vão aparecer para vocês aí sobre a Gruta das Mãos, para vocês verem como que é esplêndido o trabalho encontrado aí nessa gruta. Agora nós vamos ver um outro sítio arqueológico. Esse é um dos mais interessantes que eu acho. É um que fica na Irlanda e ele é chamado de Newgrange. Nesse local, aonde foi encontrado esse sítio arqueológico aí, a gente vai encontrar o quê? Desenhos, mas desenhos de um outro tipo de forma de se fazer desenho. Na real, não são desenhos em pinturas. Eles são desenhos que foram gravados na rocha, tá? Gravados na parede dessas cavernas. Na frente desse lugar aqui, da Newgrange, que na real ela nada mais é do que esse local ali, ele é o quê? Foi uma tumba. O que é uma tumba? A tumba é como se fosse o quê? É uma pirâmide que foi usada no Egito para poder guardar o corpo lá do faraó, né? Os restos mortais ali do faraó. Nesse local aí, em Newgrange também, era uma tumba. Então era algo para ser alguém sepultado ali dentro naquele local. E aí na frente da caverna tem essa pedra gigantesca com esses círculos, espirais, tá? Traçados geométricos que vão ser encontrados nesse lugar. Então, olha só a diferenciação de um lugar para o outro, de uma região para outra. Então, a arte rupestre ela não foi a mesma em todos os lugares. Ela se apresentou de formas variadas, com técnicas variadas. Então, agora, olha, reparem só como que era Newgrange. Pessoal, hoje a gente só aprendeu um pouco sobre os sítios arqueológicos aí, dando assim um pouquinho de cada um deles, porque não dá para a gente poder falar muito a fundo numa videoaula, tá? Então, olha só, hoje nós falamos assim de uma maneira geral no mundo,
Mas, na nossa próxima videoaula, nós estaremos falando sobre o quê? Focando a nossa visão para os sítios arqueológicos aqui do Brasil. Então, nós vamos ver o quê? Como que foi feita essa arte rupestre aqui no nosso país. Que também o quê? Teve a passagem aqui do homem pré-histórico. A gente pensa que as coisas só acontecem do outro lado? O Brasil também é um foco para esse lugar acontecer, as coisas também, que ficaram marcadas. Então, olha só, o homem primitivo também teve o seu surgimento aqui no Brasil também, teve a sua passagem, a sua importância aqui, deixando materiais, vestígios, para que a gente possa ver como que era essa arte rupestre feita aqui no Brasil. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.